Você sabe o que é o batismo no Espírito Santo? É sobre esse tema que hoje, na lição de número 3, nós vamos estudar na nossa EBD comentada online. Eu já volto para podermos dar continuidade a esta lição para a glória de Deus. A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Mário Luna. Hoje nós estamos aqui para ministrar a aula de número 3, o batismo no Espírito Santo. Você já é batizado no Espírito Santo? O que é o batismo no Espírito Santo? Qual a evidência de ser batizado no Espírito Santo? Essas e outras questões serão abordadas na aula de hoje para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você já se inscreveu em nosso canal? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, aproveite, ative o sininho das notificações para que cada nova publicação você receba o aviso. E você também pode compartilhar esta aula na sua rede social, no seu Facebook, para que outras pessoas também possam ser edificadas para a glória de Deus. Vamos começar esta aula, como sempre fazemos, com uma oração para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que venhamos compreender as verdades que vão ser expostas aqui nesta aula no dia de hoje. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Quero pedir ao Senhor que nesse momento possa iluminar a minha mente, para que eu possa, Senhor, ensinar as Tuas verdades e ao mesmo tempo para que aqueles que vão assistir esta aula possam compreender as verdades que vão ser aqui, Senhor querido, estudadas. Que o Senhor possa fazer tudo para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Nosso texto áureo de hoje é: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Verdade prática. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Por que está aqui esta verdade prática? Porque para alguns, a questão do batismo do Espírito Santo é a mesma coisa que conversão. E nesta aula nós vamos demonstrar que uma coisa é conversão e outra coisa é ser batizado no Espírito Santo. Prosseguindo aqui a nossa lição, leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 a 13, que eu vou ler aqui junto com vocês hoje. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Ou, em outras palavras, estão embriagados. Objetivo geral desta lição: conscientizar a respeito do batismo do Espírito Santo
como uma verdade revelada nas Escrituras. Uma verdade que não tem a relação com a questão de ser convertido, da conversão. Nós, quando aceitamos Jesus, recebemos o Espírito Santo na nossa vida. Mas o batismo no Espírito Santo é algo que não é a mesma coisa que a conversão. Objetivos específicos dessa lição. Primeiro, conceituar o batismo no Espírito Santo. Segundo, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo. Terceiro, destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Então, no primeiro ponto, nós vamos descrever o que é batismo no Espírito Santo. No segundo ponto, mostrar o propósito. Para que alguém é batizado no Espírito Santo? Para que objetivo? Para que propósito ela é batizada no Espírito Santo? E por fim, destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Como saber que alguém foi batizado no Espírito Santo nesse caso, tá? Eu quero, para auxiliar esta aula, mostrar aqui 4 livros que servem para que você possa estudar e conhecer melhor sobre o tema o batismo no Espírito Santo. Então, eu quero mostrar aqui alguns livros em relação a isso. Então nós temos aqui o seguinte, nós temos aí o livro de apoio, tá? Esse aí é o livro de apoio que eu tenho, inclusive, ele aqui, que é o Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, tá? De Ezequias Soares. Esse livro aí, ele é o livro que apoia, né? É o livro que é a base para podermos dar esta aula. Se você puder adquirir, é importante. Veja bem, eu estou apenas fazendo indicação. É muito comum alguém perguntar assim, qual livro que eu compro? Que livro que eu posso usar para entender melhor sobre a questão do batismo no Espírito Santo, ou sobre o Espírito Santo? Esse livro aqui vai tratar desse assunto. O segundo livro que eu quero colocar aqui para vocês tem a ver com o tema Glossolalia, que é esse livro que aqui está na minha mão, que é um livro também que ele vai falar sobre a questão da abordagem de Lucas, no Evangelho de Lucas, e Atos dos Apóstolos também, falando sobre a diferença que Paulo descreve sobre a questão do Espírito Santo e sobre o que Lucas fala no seu livro, no seu Evangelho, e também em Atos dos Apóstolos. Glossolalia, de Robert Menzies, tá? É um livro que você pode comprar, adquirir, e você vai ter aí uma boa leitura e uma boa compreensão, principalmente da questão de línguas estranhas e tudo mais. Então é um livro também que eu indico. O terceiro livro que eu quero indicar é Revestidos de Poder, de Gutierrez Fernandes Siqueira. Esse aqui também é da CPAD. O anterior, Glossolalia, é da editora Carisma, nesse caso. E o primeiro também da CPAD. Esse livro aqui é Revestidos de Poder. Então nós temos aí esse livro que você pode também comprar para poder estudar, entender melhor essa questão aí da parte da teologia pentecostal. E por fim, eu quero indicar mais um livro, que é o livro do pastor Silas Daniel. Esse livro é lançamento, tá? O Batismo no Espírito Santo e as Línguas como Sua Evidência. É um livro muito completo, esse livro do pastor Silas Daniel, no qual faz uma abordagem sobre vários assuntos que tem a ver com o batismo no Espírito Santo e as línguas como evidência. E uma coisa interessante que eu vejo nesse livro do pastor Silas Daniel é que ele mostra o seguinte: a questão do sacerdócio do Antigo Testamento continua valendo para o Novo Testamento, no sentido de sermos sacerdócio real, de cada crente hoje ser um sacerdote, poder se apresentar ao Senhor. A questão também que ele mostra sobre a realeza, porque a realeza também passa para o Novo Testamento, porque nós somos filhos de Deus e Deus é rei, então nós somos filhos do rei, então a realeza continua no Novo Testamento. E aí ele fala sobre o profeta, o profetismo do Antigo Testamento, ele vai mostrar que ele também vem para o Novo Testamento, porque se a parte do sacerdócio vem para o Novo Testamento, se a parte também da realeza vem para o Novo Testamento, por que o profetismo não viria para o Novo Testamento também? Então ele vai fazer um elo, uma ligação e provar, dentro de uma argumentação teológica, que nos dias de hoje o Espírito Santo nos batiza no Espírito Santo, né? Somos batizados no Espírito Santo, melhor dizendo, o Senhor Jesus nos batiza no Espírito Santo, justamente para quê? Para podermos ter ali uma condição melhor de fazer a obra
obra do Senhor, mas também junto disso vem os dons espirituais. É claro que eu não estou dizendo aqui que pessoas que não são batizadas no Espírito Santo não podem ter dons espirituais. Podem ter dons espirituais, sim. Porém, falar em línguas, profetizar no sentido da profecia, não das escrituras, mas da profecia em predizer alguma coisa ou falar de algum segredo do coração, isso só mesmo quem é batizado no Espírito Santo. Então, voltando aqui à nossa aula, vamos dar prosseguimento à nossa lição para a glória de Deus. Vamos prosseguir. Considerações iniciais. Quando estudamos sobre as manifestações do Espírito Santo, vamos encontrar visões teológicas diferentes sobre esse assunto. Então, nem todos entendem da mesma maneira. A diferença está como o Espírito Santo atua nessas manifestações na visão de cada grupo. Então, cada grupo vê o Espírito Santo atuando de uma maneira diferente. Os cessacionistas, os continuistas e os conformistas. São 3 grupos. Explicarei melhor a visão de cada um deles na introdução dessa lição. No momento, para auxiliar vocês, como eu disse, gostaria de apresentar alguns livros que podem ser estudados para uma melhor compreensão da visão pentecostal sobre a atuação do Espírito Santo, e eu já apresentei esses livros antecipadamente. Introdução. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Quem estuda a lição aqui comigo sabe que todas as vezes que o texto aparece em vermelho é porque ou é uma referência ou é um comentário à parte do que está na lição, tá? Só para que você entenda. A nível de esclarecimento, gostaria aqui de classificar os teólogos em relação às manifestações do Espírito Santo e os dons espirituais. Os teólogos estão divididos em, primeiro, cessacionista. Não é sensacionalista, tá? É cessacionista. São aqueles que não acreditam na atualidade dos dons ou na maioria dos dons, tá? Alguns dons eles não acreditam que ainda seja para os nossos dias, foi apenas para o tempo da igreja primitiva. E nas manifestações do Espírito Santo, principalmente essa questão de falar em línguas estranhas, ser batizado no Espírito Santo com a evidência de línguas estranhas. Alguns cessacionistas se comportam, inclusive, de forma até debochada e injustas com os pentecostais. Eu, por ética, não vou falar nomes, mas, por exemplo, eu já vi várias vezes vídeos de um pastor que ele é da teologia reformada e ele fala com sarcasmo, ele fala com ironia, ele fala com deboche. É um homem que tem até um bom conhecimento, ele é um homem estudado, ele é um homem que, às vezes, né, na maioria das vezes, ele traz uma palavra que realmente, biblicamente, é aquilo que lá está, mas ele tem essa questão de ser um cessacionista. E por ser cessacionista, ele é, além de ser adepto a essa visão teológica, ele é extremamente sarcástico. Então, ele não age de forma justa conosco, pentecostais. Até entendo que ele pudesse não crer, mas ele não precisaria debochar, ironizar, tá? O segundo grupo, né, a segunda visão teológica são os continuistas, são os pentecostais, somos nós, que seguem o pensamento bíblico da atualidade desses dons e dessas manifestações na igreja e na vida de cada crente em Jesus. Então nós, pentecostais, acreditamos que os dons não foram só para aquela época, que o batismo no Espírito Santo com evidência de línguas não foi só para aquela época, que está valendo para os nossos dias também. Alguns pentecostais, como alguns cessacionistas, alguns pentecostais também se comportam de forma injusta, chamando os cessacionistas de frios, gelados, sorveterianos. Isso aqui é uma palavra levada para os nossos irmãos presbiterianos e são chamados por alguns pentecostais de sorveterianos e até de primos.
Tem pentecostais que chamam, tem, alguns, não é a sua maioria, mas há pentecostais com uma ignorância espiritual, como há cessacionistas com uma ignorância espiritual, no qual chamam os nossos irmãos de primos. Então não podemos agir dessa forma. E por fim, os conformistas, que acreditam nessas coisas, nos dons, mas na avaliação deles, tais dons e manifestações do Espírito Santo são desnecessárias. Isso ocorre muitas vezes em algumas igrejas também. Então eles são os conformistas. Eu, pastor Mário Luna, acho que aqui cabe uma fala do reverendo Augusto Nicodemos, que inclusive é cessacionista. O Augusto Nicodemos é cessacionista, mas aqui eu vou usar uma fala dele, que está num artigo do dia 31/5/2020, no site Tempora Morais, que diz assim: lamento tão somente que, apesar de termos tanta coisa em comum, ou seja, parecida, quanto ao Espírito Santo, acabemos dividido por uma atitude de arrogância espiritual por parte dos que se acham, por parte que acham que somente eles conhecem o Espírito. Ele está falando de nós pentecostais. E aí chamamos os outros de sorveteriano, chamamos os outros de primo, chamamos os outros de frios. Alguns de nós pentecostais fazem isso. E pela atitude de soberba, agora ele vai falar do grupo dele. Atitude de soberba daqueles que se consideram teologicamente superiores. Por que eles consideram teologicamente superiores? Porque eles estudam, né? Bastante. Bem mais, às vezes, do que nós pentecostais que estamos aprendendo a vir estudar. Precisamos estudar. Então ele diz que se consideram teologicamente superiores aos ignorantes que vivem à base de experiência. Então alguns deles chamam nós de ignorantes, porque vivemos de experiência. Existe experiência no meio pentecostal? Existe, mas com base bíblica. Aí ele continua: minha oração é que todos os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam de todo o coração, apesar das diferenças, tem diferença? Tem. Uns vêm de uma forma, outros vêm de outra. Isso influencia na salvação? Não. Então, já que essas diferenças não são diferenças dentro de doutrinas principais, primordiais, então, apesar das diferenças, devemos que glorifiquem ao Pai, ao Filho, por ter enviado o Espírito Santo para santificar, capacitar e usar sua igreja neste mundo. Então, por isso, eu coloquei a fala aqui do reverendo Augusto Nicodemos, pois, apesar de ser um cessacionista, ele, nesse caso, faz aqui uma colocação precisa. Não podemos achar que somos donos do Espírito Santo, sendo os pentecostais, né? E outros que são reformados não podem nos chamar de ignorantes, dizendo que vivemos à base de experiência, quando essas experiências têm base bíblica. É uma divisão desnecessária, tá? Não podemos viver com essas divisões na nossa vida. Perdoe-me, mas está muito quente, né? Então é preciso aqui resolver essa questão aí de estar muito quente. Tópico 1. O que significa batismo no Espírito Santo? Nós vamos ter aqui, dentro desse tópico da nossa lição, dos tópicos, nós vamos abordar os 3 tópicos. O que significa o batismo no Espírito Santo? No tópico 2, o propósito do batismo no Espírito Santo. E o tópico 3, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Então, nesse tópico 1 aqui, nós vamos abordar 3 pontos. O fenômeno do Pentecoste, 2 bênçãos distintas, a conversão é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra. E por fim, conceito teológico. Qual é o conceito? Vamos entender o conceito teológico de batismo no Espírito Santo. Então vamos prosseguir aqui. O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. São 2 bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. Um problema que é muito comum, que eu preciso dizer aqui, é que muitas pessoas que defendem
que salvação e batismo no Espírito Santo é a mesma coisa, porque eles falam do batismo como se fosse o momento onde o Espírito Santo vem morar dentro do cristão, e todo cristão tem o Espírito Santo? Todo cristão em Cristo Jesus, o cristão que realmente se arrependeu, ele tem o Espírito Santo, mas o batismo no Espírito Santo é uma segunda coisa, não tem nada a ver com ter o Espírito Santo. Mas muitos desses que defendem esta forma, essa visão teológica, eles fazem isso porque eles querem ler Atos dos Apóstolos e Lucas com as lentes de Paulo. Então eles pegam Paulo como fosse o padrão de medida para podermos entender Lucas e Atos. Está errado. Paulo é Paulo, Lucas é Lucas. Lucas está abordando em uma perspectiva a questão do Espírito Santo. Paulo está abordando em outra perspectiva a questão do Espírito Santo. É igual a questão da justificação, aonde Paulo fala da justificação pela fé, e aí Tiago vai falar sobre uma questão também de fé e obra. E aí Tiago vai tratar das obras, mas Tiago não está falando que ninguém é justificado por obra, mas está mostrando que se alguém tem fé, precisa seguir as obras. Então Tiago está apontando de um lado e Paulo apontando de outro. E eles se complementam. Então é por isso que você vai ver muita confusão nessa questão aqui de confundir salvação com batismo no Espírito Santo. Justamente porque eles querem ler Lucas e Atos com as lentes de Paulo. Ou então, eles dizem que Lucas e Atos são narrativa. E em narrativa não se tira doutrina. Estão enganados. Tem ensinamento dentro de narrativa, sim. Não tem, eles vão dizer, não se tira ensino teológico dentro de narrativa. Tira-se sim. Dentro dos salmos é poético, mas dentro dos salmos contém doutrina também. Nós vamos ver lá. O Salmo 91 vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Onipotente. Onipotência é um atributo de Deus. É algo teológico. Olha aí como tem ensinamento dentro do salmo teológico, sim. Agora, nós não podemos pegar o salmo inteiro e pegar experiências do salmista, dos salmistas, e querer formular doutrina em cima disso. Isso é óbvio. Então, prosseguindo aqui. Isso significa que todo crente batizado no Espírito Santo é salvo. Todo crente batizado no Espírito Santo é salvo. Mas nem todo salvo é batizado no Espírito Santo. Tem muita gente que está em Cristo, mas não é batizado no Espírito Santo. Não porque o Espírito Santo ele não tenha direito de receber isso. Mas nós, no decorrer da aula, vamos entender isso melhor. O termo salvo aqui está associado a ter recebido a salvação por meio de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. O termo não está associado à garantia da salvação, mesmo que a pessoa abandone a fé. Então, esse salvo tem a ver com a questão de aceitar Jesus, e não como garantia de salvação para quem abandona a fé, tá? O fenômeno do Pentecostes, versículos de 2 a 4 da leitura bíblica em classe. Atos 2 a 4, nós já lemos esse texto, diz: E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Então, eles falam... Me desculpe. Eles falam em outras línguas. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Temos várias referências aí: Mateus 3,11, Marcos 1,8, Lucas 3,16 e João 1,33. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder e a promessa do Pai, que está em Lucas 24, 49. Quando Jesus fala que vão receber poder e a promessa do Pai, Jesus está falando do batismo no Espírito Santo. E Jesus não estava falando de salvação, porque os discípulos já eram salvos, tá? Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Os discípulos deveriam esperar seu cumprimento em Jerusalém. Atos 1, 4 e 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito
não muito depois destes dias. Então Jesus aqui está falando de batismo no Espírito Santo, que não tem nada a ver com a questão deles aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Não está falando de salvação. Os discípulos já tinham recebido Jesus, já tinham aceitado Jesus. Não há dúvida de que a descida do Espírito no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo. Versículos de 2 a 4 que nós já lemos. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos. Atos 15, Atos 11, 15 e 16, tá? O que significa o termo Pentecostes? O termo Pentecostes é de origem grega, referindo-se a 50 dias. A festa de Pentecostes ocorria 50 dias após a festa das primícias. Para entender isso melhor, você vai precisar estudar sobre as festas de Israel, tá? Atos 11, 15 a 16, que é a citação ali do versículo anterior, diz: E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pedro estava falando, pregando, e de repente os que estavam ouvindo foram batizados no Espírito Santo. Isso reforça a ideia de que, cheios do Espírito Santo, no presente contexto, preste atenção nisso, cheios do Espírito Santo, no presente contexto, no contexto no qual Pedro está ali dizendo, se refere a ser batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque eles falaram em línguas. Mas em outras partes do Novo Testamento, indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Atos 4:8, versículo 31, Atos 7:55, 13:52 e Efésios 5:18. Entendemos com isso que algumas vezes que Lucas fala de cheios do Espírito Santo, em seus escritos, ele está falando de batismo no Espírito Santo. Lucas, quando fala algumas vezes, como é que eu vou detectar isso? Pelo contexto, saber o que está ali antes e depois do versículo, saber do que está sendo tratado. Às vezes, Lucas, quando usa o termo cheios do Espírito Santo, Lucas está falando de batismo no Espírito Santo. Ou seja, de poder para realizar o serviço e a mordomia cristã. E quando Paulo, Efésios 5:18, em cheios do Espírito, coisas desse tipo, dessa natureza, quando Paulo fala de cheios do Espírito Santo, como está em Efésios 5:18, ele está falando de mudança de caráter, de santificação. Então, eu não posso ler Lucas pelas lentes de Paulo, porque Paulo fala de cheios do Espírito Santo a nível de santificação, de mudança de caráter, de maturidade cristã. Lucas, quando fala algumas vezes no seu evangelho e também em Atos, ele usa o termo cheios do Espírito Santo, Lucas está falando de batismo no Espírito Santo. Algumas vezes, não são todas, mas Lucas está falando de batismo no Espírito Santo. Nunca Paulo, quando fala cheios do Espírito Santo, vai estar falando de batismo no Espírito Santo. Mas Lucas sim. Então eu não posso ler Lucas pelas lentes de Paulo. É um erro gravíssimo cometido por quem faz isso. O que deve ficar claro na mente dos leitores da Bíblia é que batismo no Espírito Santo pode ser associado a ser cheio do Espírito Santo em Lucas, mas nas epístolas paulinas, não. É muito comum os cessacionistas lerem os escritos de Lucas, Evangelho e Atos, pelas lentes de Paulo, pelas lentes do que Paulo diz em suas cartas. E por não acharem recomendações diretas de Paulo para buscar no caso aqui é o batismo no Espírito Santo, desconsideram o que Lucas ensina, ou desconsiderem o que Lucas ensina. Na verdade, os escritos de Paulo não podem ser usados como padrão de medida para outros escritores, pois todos eles foram inspirados por Deus e abordam assuntos por ângulos diferentes. Então, Paulo não tem autoridade sozinho para poder ser o padrão de medida para o que os outros escritores escreveram. Às vezes, aquele escritor está escrevendo num ângulo diferente, mas vai se complementar com o que o outro escritor está dizendo. 2. Duas bênçãos distintas. Salvação ou regeneração e batismo no Espírito Santo.
Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo, regeneração. João 3, do 5 ao 8, na Nova Versão Internacional, respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, todos, sejam eles pentecostais ou não. 1 Coríntios 3,16, 6,19. Quem não tem o Espírito não é cristão. Então, mesmo os cessacionistas, mesmo esse pastor que eu disse que ele acaba debochando, ele tem o Espírito de Deus. Agora, batismo no Espírito Santo é uma outra coisa, tá? Romanos 8,9, para provar que todos têm. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, é a marca que pertencemos. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito, mesmo antes do dia de Pentecostes, eles já tinham a questão de ter aceitado Jesus e eles já tinham também a questão de ter recebido o Espírito, né, como servo de Cristo. Lucas 10, 20. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Então, antes do dia de Pentecostes, eles já tinham o direito da vida eterna. Agora vamos para João 20, 22. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o quê? O Espírito Santo. Então, eles também tinham o Espírito Santo morando dentro deles. Então, as duas coisas já estavam ali. Então, não podemos confundir batismo no Espírito Santo com conversão. Todos os presentes do cenáculo, por ocasião da descida do Espírito, eram crentes. E isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta, tá, da conversão. Uma coisa é conversão, outra coisa é batismo no Espírito Santo. Atos 8, 12 a 17, você pode ler depois, 9, 17 também, e Atos 19, 2 ao 6. Conceito teológico. Então nós abordamos aqui, tá? Em primeiro lugar, o fenômeno do Pentecoste. Em segundo lugar, duas bênçãos distintas. Conversão é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra. E agora nós vamos falar do conceito teológico da parte de ser batizado no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Mordomia e missão, tá? Serviço. Esse batismo diz respeito à experiência de poder para o serviço, enquanto a salvação é uma experiência de regeneração e justificação do pecador. Quando o pecador aceita Jesus, ele recebe perdão dos seus pecados, ele recebe um novo nascimento. Agora ele tem a natureza de Cristo. Então isso é uma coisa. Foi justificado dos seus pecados. Por quê? Porque Jesus pagou a dívida no nosso lugar. Mas o batismo no Espírito Santo é um revestimento para podermos realizar o serviço, a mordomia cristã, fazer a obra do Senhor. Eu sei que daqui a pouco você vai perguntar: mas quem não foi batizado não pode fazer isso? Calma aí. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do evangelho e a edificação espiritual. Lucas 24, 49, como nós já lemos. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. No mesmo momento que a pessoa aceita Jesus, pode ocorrer também a questão do batismo. Pode acontecer batismo no Espírito Santo, mas independente de ocorrer ou não ocorrer, ele recebe o Espírito Santo para morar dentro dele, que é uma outra coisa, que tem a ver com a parte da conversão e da regeneração. Atos 9, 17, 10, 44 a 48.
todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continuam até a atualidade. Não foi apenas para aquele tempo. Os cessacionistas acham que sim. Nós não vemos assim e usamos aqui várias referências bíblicas para provar que não é dessa forma. E se você tem dúvida, compre algum desses livros que eu aí mostrei no início da aula aí, desse vídeo, dessa aula de hoje, para que você possa entender melhor. Porque numa aula de escola dominical não dá para fazer a explicação sobre isso tudo. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres. Atos 2:18. Em todos os lugares e em todas as épocas. Atos 2:38 e 39. Vamos lá. Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo nas águas, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Alguém vai dizer, o batismo no Espírito Santo não pode ser para todos e não pode ser para os dias atuais, porque é um dom. É um dom, mas um dom para todos. Pois a promessa é para vocês. Olha aqui, ó. Aí Pedro vai explicar, ó. A promessa é para vocês, para seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então isso engloba todos. Não é uma coisa só para aquele tempo. Não era uma coisa só para aquele momento. É para todos os tempos, para todas as épocas. É claro que quando chegou o momento da reforma, que foi um divisor de águas muito importante, trouxe de volta várias coisas que se perderam no decorrer do tempo, mas o Pentecoste, a parte do batismo no Espírito Santo, veio muito antes da reforma. Então a reforma, ela não reconheceu o batismo no Espírito Santo, mas ele vem muito antes da reforma. Então nós não vamos nem entrar nesse quesito, porque isso não tem nem como argumentar. É claro que quem defende que não é para os nossos dias, eu vou respeitar com todo carinho, eu tenho o meu respeito por tais pessoas, mas eu também não vou poder acatar essa forma deles verem, tá? Todos os que foram regenerados, justificados, ou seja, salvos pela graça de Deus, podem receber o batismo no Espírito Santo. Todos. Essa experiência aprofunda mais a nossa comunhão com Deus. Olha só. Está dito aqui que ela aprofunda mais, mas isso não quer dizer que nós somos melhores do que ninguém. A ponto de poder chamar alguém por aí de frio, de sorveteriano. Tá errado. Isso não é uma atitude de um cristão. Como também não podemos ficar chamando os outros de ignorantes, que vivem de experiência. Tá faltando amor. Quando nós amamos, nós temos consideração pelas pessoas. Então tem erro dos dois lados. E tem aqueles que se excedem também. Há o erro e tem aqueles que se excedem muito, muito. Essa experiência aprofunda mais a nossa comunhão com Deus, potencializa o nosso serviço no reino de Deus. É tudo termos para dar um entendimento, tá? E permite caminhar em fervor na vida cristã. Então, pastor Mário Luna, pessoas que não são batizadas no Espírito Santo não caminham em fervor? Não é isso. Há outras formas de Deus também trabalhar. Mas o batismo no Espírito Santo tem toda essa colocação aqui teológica, todo esse conceito teológico sobre ele, tá? Fixando o tópico 1, um resumo aí. O que significa batismo no Espírito Santo? Primeiro, é o fenômeno do Pentecostes. Atos 2, do 2 ao 4. Segundo, não é a mesma coisa que novo nascimento ou conversão. Terceiro, é a capacitação do crente para a missão e o serviço na obra do Senhor. Alguém que não é batizado tem capacitação também? Tem, mas nós vamos entender isso depois. Tópico 2. O propósito do batismo no Espírito Santo. Então, no tópico 2, nós vamos falar do propósito. E no propósito nós vamos estudar, primeiro, a finalidade. Segundo, a capacitação do Espírito. E terceiro, uma necessidade real. Necessitamos dessa capacitação. E atual. Não foi só para os dias da igreja primitiva. É para os nossos dias também. Então vamos lá. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, isso aqui é óbvio. Não é salvação. Salvação é uma coisa. Ser batizado no Espírito Santo é outra. Inclusive, ser batizado no Espírito Santo também não garante a salvação.
Ah, eu sou batizado no Espírito Santo, eu estou garantido, posso fazer o que eu quiser. Não pode, não. Você precisa ter uma vida transformada por Cristo. Precisa produzir fruto em Cristo Jesus, tá? Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, e ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento, não é um achismo nosso, então é necessário saber qual o propósito desse batismo. Não é uma coisa do pentecostal, tiramos da nossa cabeça. Quando lemos Atos, quando lemos Lucas, principalmente, mas se nós voltarmos lá no Antigo Testamento, nós vamos ver várias ligações que vão nos dar entendimento, inclusive o livro de Joel, capítulo 2 lá, vai nos dar vários caminhos aonde nós vamos chegar à questão do batismo no Espírito Santo como algo realmente bíblico, robusto no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento nós temos ali também definições que vão apontar para isso. Então nós precisamos ter isso em mente. Finalidade. Para que alguém é batizado no Espírito Santo? O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino como? O poder para uma vida santa e serviço eficaz. Lembrando que aqui tem aí uma linha divisória em relação à questão de ser cheio do Espírito Santo, que é algo além, é diferente de ser batizado. Uma pessoa, ela pode receber o batismo no Espírito Santo, mas ela precisa também ser cheia. Alguém vai usar, não, mas ser batizado já é a plenitude, tá? Mas se o Espírito Santo não tomar conta da nossa vida, porque ele já mora dentro de nós, mas se o Espírito Santo não tomar conta, não dirigir a nossa vida, e veja que o Espírito Santo, para dirigir a nossa vida, ele pode dirigir sem que a pessoa seja batizada no Espírito Santo, propriamente dito. Tem isso também, tá? Então, primeiro, poder para uma vida santa e serviço eficaz. A pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Aí já é uma questão de símbolo. Você que é batizado no Espírito Santo, quando fala quando fala línguas estranhas, você vai entender que você também precisa ter uma vida de santificação, tá? Mateus 3:11, Atos 15, versículo 8 e 9. Letra C. O revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Letra D. A proclamação ou testemunho de Cristo. Atos 1:8. Concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Silas Daniel, em seu livro, que eu apresentei aqui no início da aula, tá? O batismo no Espírito Santo e as línguas como sua evidência. Eu não estou fazendo propaganda de livro, não ganho nada com isso. Mas se tem uma literatura que vale a pena ser lida, eu apresento. Porque o que mais acontece são pessoas dizendo assim, que tipo de livro eu posso comprar? Então eu estou apresentando para que você possa comprar livros certos, tá? Silas Daniel, em seu livro, O Batismo no Espírito Santo e as línguas como sua evidência, na página 144 desse livro, diz que a finalidade do batismo no Espírito Santo ele conceitua dessa forma: receber poder para testemunhar com intrepidez, falar com autoridade através do Espírito Santo e apresentar manifestações dos dons espirituais. Aí alguém vai dizer, tá, só os pentecostais recebem isso? Vamos entender. É bom frisarmos aqui que mesmo os que não são batizados no Espírito Santo, seja pentecostais ou não pentecostais, podem realizar o serviço e a mordomia cristã. É claro que eles podem experimentar, através do batismo no Espírito Santo, uma realidade diferente. Se está disponível a todo mundo, por que a gente não pode adentrar a esta realidade? Mas isso não quer dizer que quem não é batizado não possa exercer o serviço e a mordomia. Seria aqui uma injustiça eu falar isso, porque eu conheço pessoas que não são batizadas no Espírito Santo, tanto no meio pentecostal, como aqueles que também são até cessacionistas, que são usados na missão e na mordomia, no serviço da obra de Deus. Então seria aqui uma injustiça da minha parte, tá? Poderia citar vários nomes aqui que até conhecidos nossos que não são batizados no Espírito Santo, mas que fazem o serviço do Senhor e a mordomia cristã, tá?
É claro que eles podem experimentar através do batismo no Espírito Santo uma realidade diferente, porém nunca podemos achar que alguém é frio espiritualmente porque não é batizado no Espírito Santo dentro da visão pentecostal. Então, cuidado. Porque tem gente que defende o batismo no Espírito Santo como conversão. O momento que o Espírito vem morar dentro de nós. Não, estou falando do batismo no Espírito Santo na visão, na teologia pentecostal, que é uma outra coisa. Também não podemos achar que alguém não possa receber dons espirituais porque não é batizado no Espírito Santo. É claro que falar em línguas e profetizar será apenas para quem é batizado no Espírito Santo. Isso é óbvio. Temos um grande exemplo disso na vida de Apolo, de que ele não era batizado no Espírito Santo com evidência de língua, mas ele tinha ali uma capacitação e fazia a obra de Deus. Atos 18, 24 e 25. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor. Alguém o instruiu, alguém o discipulou, alguém o treinou. E com grande fervor, não era pentecostal no sentido de batismo no Espírito Santo, mas tinha grande fervor, falava e ensinava com exatidão. Eu conheço gente que fala e ensina com grande fervor, falava e ensinava com grande exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Então ele não era batizado no Espírito Santo. Aqui eu estou dando ênfase para que você não se preocupe com isso, não busque isso, não. Mas eu estou aqui colocando que alguém também pode ser usado, mesmo não sendo batizado no Espírito Santo. Porém, não vai experimentar essa nova realidade, mas isso não impede ele de fazer a obra de Deus e também não tem nada a ver com salvação no sentido de recebi o batismo no Espírito Santo, então eu tenho agora uma garantia de salvação. O penhor é receber o Espírito Santo para morar dentro de nós. Isso não é o batismo no Espírito Santo. Isso vem na salvação, na conversão. Batismo no Espírito Santo é algo posterior que pode acontecer também logo depois que eu aceitei Jesus, né? Visivelmente falando, aonde eu sou batizado e eu tenho como evidência inicial as línguas estranhas. É claro que não eram feitos milagres por meio de Apolo. Isso é óbvio, tá? Mas mesmo assim o texto diz que ele tinha fervor e falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Por quê? Porque ele estudava. E aqui abre-se um parêntese. Tem muita gente que só porque é batizado no Espírito Santo acha que não precisa estudar, não precisa conhecer a palavra de Deus. E é aí que muitos cessacionistas nos pegam dizendo que nós queremos viver apenas de experiência, porque temos pouquíssimo conhecimento bíblico. Então tá na hora de mudarmos essa realidade, equilibrarmos essa questão. Termos experiências, mas estudar. Ou seja, nossas experiências precisam estar pautadas nas Escrituras. E estão pautadas, mas nós temos que ter conhecimento bíblico também. Não é apenas dizer, não, a Bíblia, alguém diz que é assim. Não, você tem que estudar e você tem que conhecer. Senão você passa a ser uma pessoa considerada ignorante porque você não quer aprender. Isso não é bom. E sobre ele ainda é dito, sobre Apolo, Atos 18, 26 a 28. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Veja que os discípulos receberam o batismo no Espírito Santo. E uma das coisas que o batismo no Espírito Santo nos dá é coragem também. Só que Apolo também tinha coragem. Ele falava de forma corajosa, né? Nesse caso. E ele poderia ser preso, ele poderia ser perseguido da mesma forma. Então, há uma necessidade, é importante o batismo no Espírito Santo, mas se tem alguém que não é batizado, eu não posso dizer que ele não pode fazer a obra de Deus, irmão, em nome de Jesus. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Falaram mais ainda. Querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebesse. Ao chegar, ele auxiliou muitos os que pela graça haviam crido. Está lá Apolo auxiliando. Apolo só conhecia o batismo de João, batismo de arrependimento, batismo nas águas. Pois refutava
vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Essa lição está falando do batismo no Espírito Santo. O que é o batismo? Por que ser batizado, tá? Qual a finalidade do batismo? Qual a base bíblica do batismo no Espírito Santo? Então tudo aponta para buscarmos esse batismo. Mas eu também não posso deixar de fora que há pessoas que não são batizadas que também estão fazendo a obra de Deus. Eu não posso deixar de fora. Não estão experimentando essa realidade no qual a Bíblia fala dela. Mas eu não posso dizer que a obra que eles estão fazendo não é válida porque eles não são batizados no Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Prosseguindo. 2. A capacitação do Espírito. É de conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs ou serem cheios do Espírito para se referir ao batismo no Espírito Santo podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação. Isto é, revelação dos mistérios de Deus. Efésios 3:5. Poder para testemunhar de Jesus. Atos 1:8. Profetizar. Atos 11:28. Realizar milagres. Romanos 15:19. O cessacionista, nesse caso aqui, ele não vai se ater a profetizar, ele não vai levar muito em consideração a questão da realização de milagres de uma forma assim, mais coletiva, mais abrangente. Não é que ele não acredita que Deus pode curar, ele acredita, mas ele não vê as curas como realizadas como na época do Novo Testamento. Não é que eles não acreditam em cura, Deus cura, eles acreditam que Deus cura, tá? Então, tudo isso aqui está dentro da área da capacitação do Espírito Santo através do batismo no Espírito Santo. Entendemos que é uma capacitação disponível que todo crente pode receber. Essa capacitação não atesta a nossa espiritualidade. Importante dizer isso. Pois existem muitos cristãos batizados no Espírito Santo que têm péssimo testemunho e conduta imatura. Tem um monte de cristão que fala em línguas estranhas, que profetiza, mas tem péssima conduta, péssimo testemunho. Então, isso não é medição da nossa espiritualidade. Essa capacitação é importante para a evangelização e o serviço. Porém, nossa santificação está ligada a uma vida cheia do Espírito Santo, ou seja, controlada pelo Espírito Santo. Sabe o Espírito Santo que mora dentro de você? Independente de você ser batizado no Espírito Santo com evidência de língua? Sabe o Espírito Santo que mora dentro de você? Você que também não é pentecostal, ou você que é pentecostal que não é batizado no Espírito Santo? Sabe esse Espírito Santo? Ele quer controlar a sua vida. Ele quer controlar a minha vida. Quando ele começa a controlar a minha vida e a sua vida, porque ele mora dentro de nós, mas para controlar a nossa vida, nós precisamos desejar isso. Nós precisamos buscar isso. Precisamos orar, precisamos ler a palavra, vamos aprendendo a vontade de Deus e vamos orando a Deus pedindo, Senhor, então me muda. Senhor, me transforma. Às vezes eu sou uma pessoa que vira e mexe, estou mirando. Aí eu vou lendo na palavra que eu não devo dar lugar à ira. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar em oração, pedir a Deus, Senhor, está escrito na tua palavra que eu não posso viver irado. E eu preciso da tua ajuda, porque isso é uma das fraquezas que eu tenho. Então me ajuda a não mirar, Senhor. Através da ação do teu Espírito, me ajuda. Aí eu vou começar a orar. Eu vou começar a falar com Deus. Eu vou começar a ter intimidade com Deus no sentido de clamar a Ele e pedir a Ele, Senhor, eu preciso de mudança. Preciso de mudança. Não é só pedir a Deus bênção. Ah, eu quero uma vitória. Ah, eu preciso de uma casa. Ah, eu preciso de um carro. Ah, eu preciso de um emprego. Ah, eu preciso de uma cura. Nós temos que aprender a pedir a Deus também para transformar a nossa vida, para mudar a nossa vida, para termos fruto do Espírito. Vai ler lá Gálatas capítulo 5, versículo lá 22, 23 mais ou menos, sobre o fruto do Espírito. É importante termos isso na nossa vida. Porque senão nós só vamos pedir coisas para nos atender à nossa parte material. Mas o Espírito quer fazer uma transformação para nos dar uma vida amadurecida, nos dar maturidade, nos dar transformação de vida. Então, ser batizado no Espírito Santo não tem ligação direta com a questão de produzir fruto na nossa vida. Eu posso ser batizado e não dar lugar ao Espírito Santo que já mora dentro de mim, já morava dentro de mim, para me transformar. Agora, o batismo no Espírito Santo é uma capacitação para realizar o serviço.
a mordomia, a evangelização. E ser cheio do Espírito quer dizer deixar o Espírito controlar a nossa vida. É uma outra coisa. Por isso, um cessacionista pode ser cheio do Espírito. Porque no momento que ele aceitou Jesus, ele recebeu o Espírito Santo na vida dele. E ao receber o Espírito Santo na vida dele, se ele começar a pedir a Deus que ele possa ser transformado, o Espírito Santo começa o processo. E mesmo um pentecostal que não é batizado no Espírito Santo, ele também pode ser cheio do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo tem a ver com o controle do Espírito Santo na nossa vida. Não com a questão da evangelização e do serviço em si. Agora, uma coisa está ligada na outra. Isso é óbvio, né, meus irmãos? Em nome de Jesus. É muito comum não entendermos como alguém que é batizado no Espírito Santo fala em línguas, entrega profecia, revelações que se cumpre. Tô falando de gente que Deus, pela misericórdia, usa, tá? Eu tô falando dessas profecias aí que ficam entregando em Facebook ou no pé de monte, pedindo a você para profetizar. Não tô falando disso, não. Eu não estou contra aqui você ir buscar a Deus. Você pode buscar a Deus, você pode ir no monte, você pode ir na vigília sem nenhum problema. Eu creio em tudo isso. Mas eu estou falando de gente que Deus usa realmente, mas aí olha só a situação. É muito comum não entendermos como alguém que é batizado no Espírito Santo, fala em língua, entrega profecia, revelações que se cumprem e tem um comportamento cristão que vai na contramão de tudo isso. Ele tem uma conduta que não parece condizer com aquilo que Deus faz na vida dele. O que precisamos entender é que batismo no Espírito Santo está ligado à capacitação para fazer a obra e não à santificação. Santificação é a produção de fruto do Espírito na vida do cristão e tem relação direta com ser cheio do Espírito Santo, como Paulo ensina em suas cartas. E ser cheio do Espírito Santo tem a ver com deixar o Espírito Santo controlar a nossa vida. Agora, se você é do tipo do cristão que diz, eu vou fazer do meu jeito, eu sou cristão, mas não sou bobo. Eu sou cristão, mas ninguém vai me fazer de bobo. Então, você não entendeu o que Jesus disse lá em Marcos 8, 34 em diante. Aquele que quiser ser meu discípulo, quer ser discípulo de Jesus? Agora vai vir as condições. Negue-se a si mesmo. Não faça mais a sua vontade, você vai fazer agora a minha vontade, Jesus dizendo. Tome a sua cruz. Esteja pronto para passar humilhação, sofrimento por causa de ser cristão. Você tem que diferenciar o que é sofrimento por ser humano e o que é sofrimento por ser cristão. Às vezes eu posso ficar doente por ser humano. Não tem nada a ver de eu ser cristão. Deus pode me ajudar, vai me ajudar. Mas isso não tem nada a ver com a cruz que Jesus está falando ali. O problema no meu casamento é a minha cruz. Não, isso não é sofrimento por ser cristão. Isso é um problema no seu casamento. A não ser que seu marido comece a te perseguir ou sua esposa te persiga porque você é cristão. Aí é uma outra situação. Tome a sua cruz. E tomar a cruz também implicava, naquele tempo, estar morto, estar pronto para morrer em nome de Jesus. E siga-me, ou seja, siga o caminho. Me siga nesse caminho. Veja o meu exemplo. Tá? É claro que nós podemos abranger mais, mas eu estou falando aqui de uma forma resumida. Isso é ser cristão. Agora a gente quer ser cristão e diz, eu não sou bobo, eu vou fazer do meu jeito. Então você nunca vai ser cheio do Espírito. Nunca. E aqui eu não estou falando de ser batizado. Eu estou falando de ser cheio no sentido do Espírito Santo controlar a sua e a minha vida. Deixa Jesus controlar a sua vida. Paulo diz em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo diz, não é mais a minha vontade, é a vontade de Cristo. Então você entendeu? Muitos cristãos batizados no Espírito Santo não buscam santificação, pois acham que falar em línguas, entregar profecias, revelações é prova da sua espiritualidade. Foi o que eu disse. E aí os cessacionistas, eles vão entrar porque dizem que eles só vivem de experiência e eles não querem a questão de uma vida de santidade. Aí você vai encontrar pessoas que não é batizada no Espírito Santo, que tem uma vida de santificação, porque ela entende que o Espírito Santo tem que tomar conta da sua vida e que ela não tem mais a vontade dela para viver de acordo com os desejos da sua carne. E aí começa o desequilíbrio. É justamente por isso que alguns até acham que não precisam ir para a EBD, porque ele já é espiritual.
ao culto de ensino da palavra e até de estudar a Bíblia, pois ele já tem tudo que precisa. Fala em língua, entrega a revelação, entrega a profecia e, segundo ele, tem uma ligação direta com Deus. Então ele tem uma ligação direta com Deus, Deus está falando sempre com ele e ele vai dizer, não preciso, para que eu vou ler Bíblia? Para que eu vou estudar a Bíblia? Não, meu negócio é mistério. É? Então você vai conhecer o caminho de Deus através de quê? Deus vai te revelar o caminho dele? A revelação está nas Escrituras. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. E lá está o plano da salvação. Você precisa conhecer a vontade de Deus que está descrita lá. Então, muitos deles, não são todos, mas muitos deles estão sempre causando problemas na igreja com sua imaturidade cristã. Porque cristão que não lê Bíblia, não gosta de ir para a escola dominical, não gosta de estar no culto de ensino da palavra, não gosta de sentar para aprender, ele vai ser um cristão que na maioria das vezes vai ser problemático. E ele vai trazer problemas para a igreja, para os irmãos, para o grupo que ele pertence. Então, para crescer, para ter uma vida de santificação, é preciso estudar a palavra, é preciso orar, é preciso estar em comunhão com os irmãos, porque Deus vai usar outras pessoas para nos edificar também, para que nós não nos achamos autossuficientes em relação a nós, no sentido de olhar para nós e não depender de ninguém e nem tampouco de Deus. O Espírito Santo usa a palavra para nos convencer da necessidade de mudança em nossas vidas, e não podemos abrir mão disso. O batismo no Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo são duas coisas diferentes. Entendeu agora? Batismo no Espírito Santo, capacitação para fazer o serviço do Senhor, evangelização, a mordomia cristã. Isso não quer dizer que quem não é batizado não possa realizar esse serviço, mas quem é batizado vai ter uma experiência além, diferente nesse sentido, uma capacitação. Tá? Mas isso não quer dizer que ele é melhor do que o outro. Agora, ser cheio do Espírito Santo tem a ver com uma vida controlada pelo Espírito. E isso não depende de ser batizado no Espírito Santo em si, ou seja, falar em línguas estranhas. É por isso que vamos encontrar pessoas cheias do Espírito Santo, no sentido de ter uma vida de santificação, e que podem não ser batizadas ainda no Espírito Santo, e encontrar pessoas batizadas no Espírito Santo que podem não ser cheias do Espírito Santo. Deu para entender? Pessoas cheias que podem não ser batizadas, pessoas batizadas que podem não ser cheias. Simplesmente ela recebeu aquela capacitação para falar com intrepidez da palavra de Deus, mas ela não tem deixado o Espírito Santo tomar conta da sua vida no sentido de controlar, de produzir fruto. E aí o que vai acontecer? Ela testemunha, mas o testemunho dela, a intrepidez, a coragem de falar do amor de Deus não condiz com a conduta dela e ela vai ter sérios problemas. Porque alguém vai olhar e vai falar assim, o que adianta ele falar isso se ele não vive isso? O que adianta ela falar isso se ela não vive isso? Então viu como é que a questão do batizado no Espírito Santo está ligado a uma vida cheia do Espírito Santo, no sentido de cheio, de ser controlado pelo Espírito Santo? Então quando Paulo fala de cheio do Espírito Santo nas suas cartas, Paulo está falando de mudança de caráter, de santificação. Quando Lucas está falando de ser cheio do Espírito Santo no livro de Atos e no evangelho que ele escreveu, algumas vezes ele está falando de batismo no Espírito Santo e não de vida de santificação. Um exemplo bíblico disso eram os vários membros da igreja de Corinto. Eram carnais, imaturos, e apesar de serem batizados no Espírito Santo, que eles falavam em línguas também, ter dons espirituais, faltava crescimento espiritual, faltava ser cheios do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo não controlava a vida deles. De boa parte deles, que eu quero dizer. Eram meninos espiritualmente falando, quando deveriam ser o quê? Adultos. Por quê? Porque eles já tinham tempo servindo a Deus. Então, quando eu aceito Jesus, eu sou como um bebê, espiritualmente falando. E aí eu começo o processo de crescimento. Daqui a pouco, é só uma comparação, uma ilustração, tá? Um adolescente, um jovem, agora chegou à fase adulta. É claro que tem níveis diferentes de maturidade dentro dessa fase adulta. Mas agora nós temos um amadurecimento. E outra coisa que eu preciso dizer aqui. Dentro da maturidade cristã, existe uma questão também das áreas da nossa vida. Quer ver uma coisa? Às vezes eu alcancei maturidade cristã a nível da minha área sentimental.
mas não alcancei maturidade cristã a nível da minha área de relacionamento com meus irmãos na igreja. E aí eu vou ter problema. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconhecer que eu tenho maturidade na área sentimental, dentro do meu casamento consegue as coisas fluir, mas eu preciso começar a orar a Deus e clamar a Deus e pedir a Deus que possa me dar maturidade na minha parte de relacionamento com meus irmãos. Porque ali eu não tenho encontrado maturidade ainda. Eu não tenho alcançado essa maturidade. Então, essa questão de maturidade envolve todas as áreas da nossa vida. A área sentimental, a área financeira, a área do convívio, da comunhão com os meus irmãos. Todas as áreas vai envolver. E às vezes eu não reconheço isso. Aí eu digo assim, eu sou assim mesmo. As pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Eu estou precisando de transformação. Jesus está precisando fazer uma obra na minha vida por meio do Espírito Santo. Não basta só levantar a mão para Jesus e pensar que está tudo certo, não. Que está tudo certo no sentido, estou perdoado dos meus pecados. Mas agora começou uma nova vida que precisa de transformação para se parecer com Jesus. Até chegar o momento que Jesus vai nos chamar. Se estivermos vivos, seremos transformados num corpo glorificado. Se estivermos mortos, seremos ressuscitados também num corpo glorificado. Aí não vai haver mais a presença do pecado na nossa natureza. Aí sim, não vamos precisar mais lutar para ter maturidade, porque estaremos dentro da condição que Deus assim o quer. Fora isso, enquanto estivermos aqui, não tem ninguém que vai alcançar uma maturidade 100%. E outra coisa, é um processo diário. A santificação não é uma coisa de buscar hoje e esquecer para depois. É dia após dia. Ler Bíblia, orar, se possível também de quando em quando jejuar e vigiar, observando as áreas da minha vida que precisam de mudança e pedir a Deus em oração, porque só Ele pode me transformar. 3. Uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Lucas 24, 47 a 49, Atos 1, 8. Como receber esse batismo? Como é que se recebe? É o Senhor Jesus que batiza. Mateus 3,16, Marcos 1,8, Lucas 3,16, João 1,33. Todos os crentes devem buscar essa promessa para sua edificação e crescimento espiritual. Não existe regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo. Então não existe uma regra, tá? Pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes. Aqueles discípulos que Paulo encontrou, eles nem estavam buscando o batismo do Espírito Santo, que eles nem tinham ouvido falar do Espírito Santo. Paulo impõe a mão sobre eles, ora, e eles são batizados. Então, às vezes a gente quer criar uma fórmula para ser batizado. Faz isso, faz aquilo outro. Vamos fazer. Outro problema, não estou falando contra quem faz. Veja, não é uma crítica aqui, mas é o seguinte... A gente tem um dia certo, o culto para a busca do batismo no Espírito Santo. Amém. Glória a Deus por isso. Mas se a gente pegar só esse culto e reduzir o operar de Deus a um culto, nós vamos entrar na prova, irmão. Nós vamos ficar perdidos. Nós vamos impedir Deus fazer o que Ele quer fazer. Então, pode-se ter um culto de busca pelo batismo no Espírito Santo? Amém. Mas cuidado para que isso não seja reduzido a esse culto e no restante do tempo. Não se preocupe com isso. Devemos nos preocupar sempre com isso. Prosseguindo aqui, tá? Então, como foi dito, não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modo diferente. Mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito. Tem que acreditar, né, também. Oração e paciência. Atos 2, 38, 39, Lucas 11, 9 e 13. Agora, deixa eu explicar uma coisa sobre essa questão aqui, de dizer que é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo, no Espírito, oração e paciência. Aqui eu preciso dizer o seguinte, existem pessoas que cumprem o que é necessário nessa busca e mesmo assim não foram ainda batizados no Espírito Santo. Eu preciso dizer isso porque senão as pessoas começam a se culpar. Eu tenho que ter muito cuidado para que as pessoas não se sintam culpadas e inferiores a quem já é batizado no Espírito Santo.
Essas pessoas devem continuar buscando o batismo no Espírito Santo, entendendo para que finalidade ele serve. Uma coisa que nós devemos sempre ensinar às pessoas é para que serve o batismo no Espírito Santo. Uma capacitação, dando intrepidez, dando coragem, dando ousadia para a evangelização, para o serviço na obra de Deus. Porque senão as pessoas querem ser batizadas apenas por ser. Eu acho bonito falar em língua, eu quero receber isso. Esse não é o propósito do batismo no Espírito Santo. Então, se nós não ensinarmos qual é a finalidade do batismo no Espírito Santo, as pessoas vão querer ele pelas motivações erradas. E esse pode ser um dos possíveis motivos pelo qual alguns não são batizados. Porque batizado por ser batizado, o que adianta eu receber o batismo do Espírito Santo, viver em lugares buscando, falando em língua, cantando em língua, fazendo, acontecendo, mas falar do amor de Deus que é bom? Nada. Pregar o evangelho que é bom? Nada. E eu não estou falando só do pregar para o não evangélico. Estou falando de edificar cristãos também. Então eu preciso entender para qual finalidade é o batismo no Espírito Santo. A Bíblia... aqui ainda posso dizer o seguinte: devem continuar buscando o batismo no Espírito Santo, entendendo para que finalidade ele serve, mas não devem ficar tristes, pois nesse caso não depende da pessoa e sim do próprio Deus. Se ele cumpre o que deve ser cumprido, agora não é mais com ele, é com Deus. A Bíblia diz que esse batismo está disponível para todos, mas por alguns motivos que não temos jamais como explicar, existem pessoas que buscam e demora muito para receber e outras que não são batizadas. O comentarista, deixa eu pegar o livro aqui, o comentarista da lição, pastor Ezequias Soares, pastor Ezequias Soares, que é o comentarista da lição, que é esse moço aqui, abençoado, esse pastor abençoado, ele diz o seguinte no livro dele, na página 42, que é o livro de apoio dessa lição. Ele diz que presenciou alguém que tinha acabado de aceitar Jesus e na hora da oração foi batizado no Espírito Santo. Agora olha o que ele vai contar. A mãe dele levou 28 anos para ser batizada no Espírito Santo. E o pai dele serviu durante 25 anos e serviu a Deus e partiu para a glória sem ser batizado no Espírito Santo. E aí? Então não tem fórmula. Eu não posso dizer que vai ser. A promessa é para todos. Mas eu não posso garantir o momento desse batismo. E aí a gente tem que ter muito cuidado para não botar um fardo em cima de algumas pessoas dizendo: não, tu não foi batizado porque você não é sincero. Porque você não está buscando com fé. Nem sempre. Nem sempre. Porque você não entendeu qual é a finalidade. Você já explicou a finalidade? Você já disse que precisa buscar com fé, acreditando que o batismo é uma necessidade, que precisamos desse batismo? Já explicou isso tudo? Então, se a pessoa está cumprindo, não é por causa disso. É um motivo que a gente não sabe explicar. Tá? Os acontecimentos servem para demonstrar que não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo. Apenas é necessário compreender sua finalidade, já expliquei, e buscar sem sentir-se pior do que os que receberam. Até porque ele nem atesta garantia de salvação e nem muito menos espiritualidade. Não é porque eu sou batizado que eu tô garantido ser salvo. Eu posso até fazer umas besteiras por aí, largar pra lá, que de qualquer maneira eu vou ser salvo. Não. E nem também espiritualidade. Eu sou mais servo, mais santo, mais santificado porque sou batizado no Espírito Santo. Também não. Eu vou ser mais santificado se eu der lugar ao Espírito Santo controlar a minha vida. E isso vai se chamar ser cheio. Porque cada vez que eu dou lugar para que o Espírito Santo controle a minha vida, eu estou dando mais espaço para ele e menos espaço para mim. Deu para entender por que a palavra cheio? Então o Espírito Santo vai tomando o controle de tudo. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Fixando o tópico 2. Qual é o propósito central do batismo no Espírito Santo? Você pode me dizer? A capacitação espiritual para o serviço divino. Batemos bastante na tecla que nem só quem é batizado no Espírito Santo é capacitado. Existem também as outras pessoas que são capacitadas de uma outra forma que Deus os capacita. 3. O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo.
Nesse tópico 3, nós vamos falar sobre as outras línguas, a função das línguas e a atualidade das línguas. É para os dias de hoje? É. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo. Nem todos foram, né? Apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus em todos os lugares e em todas as épocas. Então ele reconhece que nem todos são batizados no Espírito Santo. Não sabemos o motivo, mas nem adianta também pegar isso como uma prova e dizer, tá vendo, o batismo não era só para aquele tempo. Não, porque tem muita gente nos nossos dias que é batizado no Espírito Santo. No decorrer dos tempos foi batizado no Espírito Santo. Então não é pensar assim. Houve um momento que se deixou de considerar essa doutrina importante. Mas, ao começar a parte pentecostal, nós trouxemos de volta, foi trazido, resgatado, essa é a palavra que eu gostaria de usar. Foi resgatado algo bíblico. Não é invenção dos pentecostais. Mas todas elas têm o Espírito Santo. Romanos 5:5. Isso quer dizer, nem todas são batizadas no Espírito Santo, evidência de língua, mas todas têm o Espírito Santo. E isso quer dizer que elas podem ser cheias do Espírito Santo, mesmo não sendo batizadas no Espírito Santo. As outras línguas. As outras línguas, a glossolalia, são ininteligíveis. Não podemos compreender. E não são línguas terrenas. E evidência externa é uma evidência externa, física e inicialmente o batismo no Espírito Santo. Então nós pentecostais entendemos que a primeira evidência, a evidência inicial que alguém é batizado no Espírito Santo é falar em línguas. Versículo 3 e 4. Mas não só isso. Note que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta. Mas somente a evidência inicial. Pois há evidência contínua da presença especial do Espírito como fruto do Espírito, Gálatas 5:22, e as manifestações dos dons. Aí aqui vai haver um entendimento, às vezes, diferenciado de uns para outros. Talvez uns entendam que o fruto do Espírito só possa ser apresentado para quem é batizado no Espírito Santo. Eu não entendo dessa forma e não vejo base bíblica, porque o fruto do Espírito tem a ver com uma vida controlada pelo Espírito. E uma vida controlada pelo Espírito não quer dizer que eu precise ser batizado no Espírito Santo, justamente porque quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador e recebi a nova natureza, junto veio o Espírito Santo morar dentro de mim. Agora, a manifestação dos dons, aí depende. Por quê? Porque, por exemplo, profetizar, ter variedade de língua, falar em outras línguas, tudo precisa do batismo no Espírito Santo. 1 Coríntios 14:1. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Versículo 8 e 11. Em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus. E na casa de Cornélio, todos o ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10:46. Para nós pentecostais clássicos, tá? São os pentecostais dos primeiros 20 ou 25 anos, logo que surgiu o movimento pentecostal. De forma geral, a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é falar em outras línguas. Existem pentecostais que não concordam com isso. Tem pentecostais que acham que a evidência de ser batizado no Espírito Santo não é falar em línguas. Por isso, esse assunto também é debatido em nosso meio pentecostal. Glossolalia, e aí eu volto a dizer, esse livro aqui... Veja, Pastor Mário Luna, por que o senhor está fazendo propaganda do livro? Eu não estou fazendo propaganda do livro. Eu estou mostrando para você uma literatura para te dar compreensão a um assunto que é debatido para que você tenha um entendimento melhor. Então, Glossolalia, da editora Carisma, tá? Esse livro aqui, ele vai tratar sobre isso. Então, vamos lá. Glossolalia fala de línguas ininteligíveis, enquanto que Xenolalia fala de línguas terrenas. No Pentecoste ocorreu a glossolalia, mas também a xenolalia. Xenolalia. Pois os ouviam falar, aqui é tá? Em suas próprias línguas. Existem relatos de xenolalia na história. Pessoa que receberam de forma sobrenatural um idioma como inglês, francês ou outra língua para realizar a obra de Deus sem nunca ter estudado tal idioma. O pastor Ezequias Soares, no livro de apoio, ele conta a história, se não me falha a memória, de um pastor que recebeu o francês. Se não me falha a memória, que recebeu o francês.
Em um desses livros que eu indiquei, também tem a história de uma jovem que recebeu o inglês. Nunca tinha estudado inglês na vida. Nunca tinha estudado e recebeu o inglês. São casos raros e específicos que aconteceram e ainda podem acontecer. Posso até dizer que no início do pentecostalismo havia quem pensasse que as línguas faladas no batismo no Espírito Santo eram idiomas humanos para que eles pudessem evangelizar o mundo. Porém, com o tempo, perceberam que as outras línguas eram glossolalia, línguas ininteligíveis. Então eles ficaram todos felizes, que eles falaram, agora a gente vai poder evangelizar o mundo muito rápido. Porque, por exemplo, eu falo português, mas eu posso, através do batismo no Espírito Santo, falar inglês, falar russo, falar alemão, então eu posso ir lá evangelizar, mas aí depois eles entenderam que não se tratava de xenolalia, e sim de glossolalia, línguas ininteligíveis que para poder ser compreendidas precisaria do quê? Do dom de interpretação. Não eram compreendidas a não ser que houvesse alguém com o dom de interpretação de línguas. 2. Função das línguas. Para que línguas? Elas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo qual se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. Paulo vai demonstrar isso com bastante clareza. Então a pessoa que fala em língua ali, ela serve para a questão da oração pessoal. Porém, eu quero abrir um parênteses aqui. Existem grupos no meio pentecostal, geralmente não na denominação da Assembleia de Deus, mas no meio pentecostal, que às vezes fazem reuniões com o propósito de todos estarem ali orando o tempo todo em línguas, porque eles pensam que quanto mais eles orarem em línguas, mais espirituais eles vão ficar. Mais próximos de Deus eles vão ficar. Paulo não está ensinando isso. Paulo está dizendo que o dom de línguas, nesse caso, ele também está associado à oração pessoal, que nós nos sentimos consolados pelo Espírito Santo. E eu não quero dizer aqui que quem não é batizado no Espírito Santo não possa desfrutar desse consolo. Mas ele também é usado para isso. Agora, Paulo não está incentivando fazer reuniões para poder todo mundo falar em língua para desenvolver sua espiritualidade, tá? 1 Coríntios 14, 13 a 23. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. Lucas fala sobre isso, Atos 2, 17, 19, 6. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como línguas do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas oramos em espírito e louvamos a Deus. 1 Coríntios 14, 14, 16, versículo 17. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais. Devoções pessoais. Ele não está falando em si em parte coletiva. Isso não impede de falar em língua num culto público, mas não podemos tomar um culto público falando em língua e atrapalhar o andamento do culto, tá? E o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. Aqui eu até diria o seguinte: o que está faltando também é que há lugares no meio pentecostal que proibiu dons espirituais. Isso vai ser o assunto de outra lição, tá? Se não me falha a memória, da próxima lição. Sim, proibiu. Mas existem casos que não foi proibido, mas também não é doutrinado, não se ensina como se deve ser usados os dons espirituais. Então os líderes deveriam ensinar sobre isso, ou pegar alguém preparado que tem conhecimento do assunto para ensinar. Aí o que está acontecendo? Em alguns lugares não se tem. Aboliu dom espiritual, não. Dá muita confusão. Em outros lugares se tem, mas aí se tem todo um exagero. Em muitos lugares, não são todos. Tem lugar que se permite, não tem exagero, não tem excesso. Mas tem lugar que tem muito excesso. E às vezes o excesso não é no culto, mas os membros daquela igreja vão para outros lugares poder fazer esse excesso, praticar esses excessos. Então tá errado do mesmo jeito. Precisam ser doutrinados, ensinados. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio. Que sinal tangível levou Simão samaritano a desejar esse dom? Atos 8, 18.
Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro. Isso prova que havia um sinal. A gente não está entrando no mérito do que ele fez aqui, que não está certo, é claro. As línguas estranhas, havia um sinal. Como é que ele soube que eles estavam recebendo o Espírito Santo? Batizado no Espírito Santo, melhor dizendo. Como é que ele soube? É claro que houve línguas, tá? Para que Simão, mesmo com uma má intenção, desejasse receber esse poder. Então houve um sinal. Atos 8:19. Dei-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então havia o sinal. E qual era o sinal? Línguas estranhas. Então nós compreendemos aqui nesse tópico que passou que a função das línguas, entre outras, ali na hora que é falado em língua, também apresentava como um sinal. Então, uma das funções era ser um sinal ali no meio daqueles que recebiam, uma evidência, né, nesse caso. A atualidade das línguas. Falar em línguas estranhas, ser batizado no Espírito Santo ainda é para os nossos dias? A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares, em todas as eras. Joel 2:28-32, Atos 2:16-21. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Não tem como ser batizado se nós não falar em línguas. Dos 3 sinais, eu sei que vai haver uma divergência, vai ter quem vai dizer assim, mas tem gente que foi batizado, falou em línguas uma vez e não falou mais. Irmãos, tem coisas que nós não temos explicação. Não adianta querer tentar explicar tudo que não vai dar. Não sei, não posso dizer porquê, não vou dizer que é porque a pessoa está em pecado, que a pessoa está fazendo isso, que a pessoa está fazendo aquilo, até porque eu tenho até uma base bíblica, onde Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21 lá, no qual ele vai falar sobre a questão, mas em teu nome profetizamos, expulsamos demônio, fizemos maravilha, apartai de mim todo aquele que pratica iniquidade. Para ver que a questão de ser batizado no Espírito Santo, na questão de evidência, até de línguas, se for o caso, não garante a ele espiritualidade, vida de santificação. A pessoa, às vezes, pode ter o batismo no Espírito Santo e, mesmo assim, continuar não querendo ser cheio do Espírito, no sentido de deixar o Espírito Santo que ele recebeu na sua conversão controlar a sua vida. Vamos lá. Dos 3 sinais sobrenaturais manifesto no dia de Pentecostes com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas, versículo 4, veio para ficar. Ele se repete, mas os outros 2, um som como de um vento veemente, impetuoso, versículo 2, e línguas repartidas como de fogo, versículo 3, ocorreram uma só vez e eles não se repetem nunca mais. Esses 2 sinais que não se repetem são usados pelos cessacionistas para dizer que não pode ter mais batismo porque esses sinais não acontecem. Vamos ver se isso é real? É justamente alegando que esses 2 sinais não se repetem mais, que os cessacionistas dizem que se o batismo no Espírito Santo com evidência de línguas estranhas fosse para os nossos dias, teria que haver em todos os batismos no Espírito Santo o som de um vento veemente e línguas repartidas como de fogo. Eles dizem isso. Agora vamos entender? O que eles não compreendem, e aqui eu falo de uma forma carinhosa, é que esses 2 sinais anunciavam a chegada do Consolador. Então, eles apenas anunciavam a chegada. Agora ele está em nosso meio e nenhum de nós, em sã consciência, vamos anunciar a chegada de alguém em nosso culto mais de uma vez. Vou tentar explicar isso aqui de uma forma diferente. Alguém chega em nosso culto, tem lá um pastor, ele chegou, mas ele não foi apresentado. Aí ele é apresentado, foi apresentado, então foi usado uma palavra para apresentar. Está conosco o pastor fulano de tal, da igreja tal, tá? Os irmãos querem recebê-lo com bem-vindo? É bem-vindo. O pastor sentou lá. A partir desse momento,
O pastor tá lá cultuando conosco. Aí o pastor recebe uma oportunidade. O pastor vai falar, mas ele vai ser reapresentado? Não, ele já foi apresentado. Vamos fazer diferente agora? Vamos usar uma outra ilustração disso? Alguém vai congregar no ministério. Aí, para poder ser recebido, ele é apresentado diante de toda a igreja. Aí ele é recebido por aquela igreja. Uma vez que ele foi recebido, ele não é mais recebido. Então, todas as vezes que ele tiver oportunidade, vamos aqui receber de novo. Não, o recebimento é uma única vez. A mesma coisa tem a ver com a questão do Espírito Santo. Quando ele chegou, os sinais para demonstrar a sua chegada foi um vento veemente e línguas repartidas como de fogo. Porém, isso não se repete mais. É simples assim. Assim também esses dois sinais marcaram a sua chegada, por isso não se repetem mais. E as línguas se repetem como prova do batismo no Espírito Santo. Então, por que só as línguas se repetem? Porque ela é a maneira de sabermos que alguém recebeu o batismo no Espírito Santo, tá? E aí vem também a questão do dom de variedade de línguas, vem a questão da profecia, mas tem os outros dons espirituais que não estão ligados diretamente à questão do ser batizado no Espírito Santo. Porque houve até no Antigo Testamento pessoas usadas com a palavra da sabedoria, pessoas usadas com a palavra do conhecimento, que é um dom espiritual, e que eles não eram batizados no Espírito Santo. Então, pode haver dons manifestos em pessoas que não são batizadas no Espírito Santo? Isso é óbvio que pode sim. Fixando o tópico 3, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Vamos lá. O que é isso aqui, ó? O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Quais são? As outras línguas são línguas ininteligíveis, não são línguas terrenas. A função dessas línguas está associada à edificação pessoal, adoração a Deus, e poder profético, profetizar, tá? Mas não é esse profetizar também, tá? De ficar ensinando por aí, ó, levanta a mão, profetiza que a sua família vai ser salva. Não vai lá pregar para eles o evangelho e não testemunha com a sua vida, né? Com vida transformada, que Jesus Cristo muda a vida, para você ver se só levantar a mão e profetizar e ordenar e decretar vai mudar alguma coisa. Vai continuar tudo do mesmo jeito. E ore também pela salvação deles. Segundo, a função dessas línguas está associada, como disse, né? Terceiro, as outras línguas são para a atualidade. Isso quer dizer que Jesus batiza hoje com o Espírito Santo. Você já é batizado no Espírito Santo? Conclusão. Chegamos à conclusão dessa lição para a glória de Deus. O que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição? Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Conversão é uma coisa, recebemos o Espírito Santo na conversão, sim. Batismo no Espírito Santo é outra coisa. E que capacita o cristão, né? Esse batismo no Espírito Santo, capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Isso não quer dizer que um cristão não batizado no Espírito Santo, seja ele pentecostal ou não pentecostal, não pode ter uma vida vitoriosa, tá, irmão? Por favor. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico, visível, inicial do recebimento é o falar em línguas. Por que eu estou frisando sempre essa questão de dizer que quem não é batizado também pode experimentar algumas coisas? Porque senão parece que nós somos exclusivistas. Então, se tem gente lá na parte da teologia reformada que é sensacionista, que parece ser exclusivista, e também tem do lado de cá, eu estou tentando equilibrar isso para acabar com esse negócio também e não ficarmos aqui numa questão de ser melhor do que o outro. Nós não somos melhores. Tanto existe essa rivalidade que existe pessoas pentecostais que não querem se misturar com pessoas não pentecostais. Não vou cultuar junto. Aí quando tem uma cruzada, um trabalho levando, não vamos convidar a igreja A, a igreja B, não, porque eles não são pentecostais. Não vamos convidar a igreja A, a igreja B, porque eles são pentecostais. Nós não queremos aqui bagunça, não queremos ver língua estranha, nada disso. E aí começa a risadinha, a chocarrice, enfim, coisas desse tipo. Não podemos agir dessa maneira. Tá? Vamos finalizar? Por fim, o que dizemos aos fervorosos cristãos que buscaram o batismo pentecostal por um longo período de tempo? Veja aqui, batismo pentecostal, porque tem gente que associa o batismo à conversão.
E aí a gente tem que usar a palavra batismo pentecostal para mostrar que a gente está falando de um batismo que não tem a ver com receber o Espírito Santo quando aceitou Jesus. Tem a ver com receber o Espírito Santo no sentido de receber uma capacitação para fazer o serviço na obra de Deus. Por isso o termo batismo pentecostal. Esse termo não está na Bíblia, mas é uma forma de diferenciar o que eles chamam de batismo no Espírito Santo com o que nós pentecostais chamamos de batismo no Espírito Santo. Por fim, o que dizemos aos fervorosos cristãos que buscaram o batismo pentecostal por um longo período de tempo, talvez anos, como foi o caso do pai do pastor Ezequias Soares, ou a mãe que levou 28 anos e ainda não falam em línguas. Tá? O que nós vamos dizer para eles? Quero aqui parafrasear a fala de Robert Menzies, né? Em seu livro Glossolalia. Mais uma vez eu faço menção do livro Glossolalia, na página 142, que responde da seguinte forma: não permita que sua incapacidade de falar em línguas o desencoraje em sua busca por Deus ou em cumprir sua missão. Porque ninguém vai sair por aí falando em língua de si mesmo. Essa incapacidade é porque não recebeu. Mas também não vai sair por aí falando em língua de si mesmo. Como às vezes a gente tem o desprazer de ouvir alguém ensinar o seguinte: irmão, começa a falar de você mesmo que depois Deus te batiza. Não faz isso não, tá? Isso não é bíblico. Rejeita esses conselhos que são conselhos fora da palavra de Deus, tá? É a mesma coisa de entregar revelação e visão e profecia de você mesmo que depois Deus começa a usar. Não faz isso não. Isso vai só provar a falta de maturidade cristã que vai aparecer em quem fizer isso. Sua falta de línguas não é sinal de imaturidade. Não é porque você não é batizado no Espírito Santo que você é imaturo. E nem de desagrado a Deus. Não é também que Deus está triste com você. Assim também como falar em línguas não é sinal de maturidade cristã. Tem gente, a igreja de Corinto, cheio de gente falando em língua. Tudo menino. Pelo menos grande parte da igreja era menino. Paulo falou sobre isso. Eu não sei por que você ainda não experimentou o batismo no Espírito Santo. E nem vou tentar te explicar. Mas sei que falar em línguas é apenas uma das maneiras pelas quais Deus encoraja e edifica seus filhos. Uma das. Continue avançando com sua caminhada com Jesus. Tenha fome de sua presença e permita que Ele te conduza. Siga os modelos de Atos. Ele pode surpreender você. Seja encorajado pelos dons espirituais presentes em sua igreja. E veja as línguas estranhas que falam como um lembrete do nosso vínculo com a igreja primitiva e de um lembrete que você também pode ser batizado no Espírito Santo. Acima de tudo, saiba que Deus se agrada de usar você, mesmo que você não é batizado no Espírito Santo, mesmo que você não é um pentecostal. E Ele usará para a glória dEle. Ele te usará para a glória dEle. Que o Senhor Jesus continue nos ajudando, nos agraciando e nos abençoando. Certo? Você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Vai compartilhar essa aula? Vale a pena para alguém poder assistir e aprender um pouco também? Coloca lá no seu Facebook. Contribua com esse trabalho. Seja um colaborador dessa obra nesse sentido, em divulgar essa aula, essas aulas para que outras pessoas sejam edificadas para a glória de Deus. Bom, louvado seja Deus. Esse aqui é o trimestre que nós estamos estudando. Próxima lição. Lição de número 4, a atualidade dos dons espirituais. Então nós vamos estudar na próxima semana. Peço que vocês orem pela minha vida para que Deus me dê capacitação e iluminação do Espírito Santo para poder continuar dando essas aulas, porque não é fácil. Hoje é dia 10/1, são 15 horas e 21 minutos. Sabe que é um domingo. Eu fui para a aula da Escola Bíblica Dominical. Deixa eu colocar aqui. Eu fui para a aula da Escola Bíblica Dominical. Fui lá assistir a aula com outro professor, sentei lá para aprender junto com os nossos irmãos. Sou um aluno também, como você está sendo um aluno aqui, tá? Voltei para minha casa, me alimentei e sentei aqui nessa cadeira para ministrar essa aula, para poder liberar ela o quanto antes, para que você tenha acesso à aula e possa estudar mais rápido, preparar a sua aula, ou de repente aprender, enfim, seja para um professor, seja para um aluno, seja para um não cristão. Então, realmente não é fácil, é por isso que eu peço oração. Vamos orar, agradecer a Deus. Eu peço desculpa a vocês,
Porque as aulas estão ficando com 1h30, 1h40, 1h20. Mas isso é porque há uma necessidade, porque isso aqui não é apenas um resumo da aula. Isso aqui é a aula em si, principalmente para aqueles que não podem assistir a aula. E na nossa igreja, a aula dura mais ou menos 1h20, 1h30. Então, estamos dentro do período que é dado dentro da igreja, tá bom? Dentro do tempo. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por essa aula maravilhosa. Eu quero pedir ao Senhor agora que aplique as verdades no nosso coração, porque quem nos convence é o Espírito Santo. Então, Senhor, que o Senhor possa aplicar as verdades no meu e no coração daqueles que assistiram esta aula, Senhor querido. Que as tuas mãos continuem sendo conosco e me dá graça para que eu possa, na próxima aula, estar aqui de volta para ensinar mais uma vez para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe e até a próxima aula, se assim Ele nos permitir. Um grande abraço para vocês, a paz do Senhor.